Descubra a revelação incrível de Isaías, um plano divino transformador para Israel e Irã. No ano da morte do rei Uzias, Isaías, filho de Amós, estava no templo de Jerusalém, buscando refúgio na presença do Senhor. O clima estava tenso em Judá, as nações ao redor pareciam intranquilas e sedentas por poder. Era um tempo onde a própria integridade do povo de Deus pairava em dúvida, suas alianças com potências como a Síria ameaçavam minar sua fé na providência divina. Enquanto Isaías observava a liturgia do templo, de repente, seu espírito foi elevado para uma visão celestial. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e sua veste enchia o templo. Serafins estavam em sua volta, cada um tendo 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A fundação do templo se moveu com a voz que bradou, e Isaías, tomado de temor, exclamou: Ai de mim! Pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas a misericórdia de Deus desceu sobre Isaías. Um serafim voou até ele, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar. Com ela, tocou seus lábios, dizendo: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Purificado e restaurado, Isaías estava agora pronto para ouvir a voz do Senhor que clamava: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? E ele respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A mensagem que se seguiria era urgente e profunda. O povo de Judá se desviava, buscando segurança nas alianças ao invés de se apegar à verdadeira fonte de esperança. Nos dias seguintes, Isaías caminhava pelas ruas poeirentas de Jerusalém, proclamando: Voltai, pois, a ele, e será misericordioso para convosco, e, se não, ao contrário, ele se tornará para vós um Deus vingador. Seu coração se apertava ao ver os rostos endurecidos de um povo que ignorava suas palavras. Isaías clamava pelas promessas de Deus, recordando as promessas de restauração, e com um pesaroso, mas firme espírito, anunciava: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele sabia que, em meio à calamidade, havia uma promessa de esperança que poderia transformar corações endurecidos. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto a Síria avançava e ameaçava Judá, Isaías sentia a pressão crescente do desespero ao seu redor. O povo estava tão envolto em suas próprias soluções que tornaram-se surdos às advertências divinas. A ideia de um futuro onde todas as nações reconheceriam a soberania de Deus parecia um sonho distante. Contudo, mesmo em meio às sombras da dúvida, a luz da promessa ressoava firmemente na alma do profeta. Ele ponderou: Não temais, porque estou convosco, trarei os vossos filhos de longe e as vossas filhas do confins da terra. A pergunta pulsava em seu ser: quando será aquele dia em que todos reconhecerão a glória do Senhor? Ele desejava ardentemente que o povo se voltasse, que abrisse seus corações para a sabedoria eterna. A tensão entre mensagem e resistência crescia, mas Isaías estava resoluto, pronto para permanecer como um farol em meio à escuridão que envolvia sua amada nação. No entanto, em meio à crise iminente, o Senhor falou novamente a Isaías, dizendo: Vai e diz a esse povo: Ouvi, mas não entendeis, vede, mas não percebeis. Dure o coração deste povo, e faça-lhe pesados ouvidos, e feche-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta, e seja sarado. Isaías 6, 9 e 10. Com cada palavra vindo de Deus,
A angústia dentro do profeta crescia, pois sabia que este era um sinal da rebeldia de Judá. O profeta perguntou ao Senhor: Até quando, Senhor? E a resposta divina era clara: até que as cidades estejam desertas, sem habitante, e as casas sem homens, e a terra seja sobremodo desolada. Isaías sentiu o peso desse aviso. Qual seria o destino de seu povo? Assim, na terra devastada pelo medo e pela iniquidade, Isaías caminhava entre os que se entregaram à idolatria. Ele viu os altares a Baal e os postes ídolos que o povo adorava, desvirtuando a pureza da fé que haviam recebido. Durante as noites, ele ouvia os lamentos e as súplicas de um povo que buscava resposta, mas que se afastava da verdadeira luz. O profeta, em sua coletânea de versos, repetidamente clamava as palavras divinas de advertência: ainda que vossa dívida seja como o carmesim, como a neve se tornará branca, e ainda que seja vermelha como o cor escarlate, como a lã se tornará branca. Isaías 1h18. Isaías dedicou suas horas em oração fervorosa, pedindo que Deus revertesse a iniquidade do povo. Ele sabia que junto a cada palavra de severidade, a misericórdia de Deus ainda estava latente, pronta para transformar, se o povo prontamente se voltasse ao Senhor. Ele lembrava das promessas de Deus, que não abandonaria a sua herança para sempre. O Senhor sempre tinha um remanescente, e Isaías estava determinado a encontrar esse remanescente e incentivá-los à restauração. Um dia, caminhando pelas ruas de Jerusalém, Isaías encontrou uma jovem chamada Miriam. Ela estava encurvada sob o peso da preocupação, seus olhos carentes de esperança. Isaías sentiu um impulso de compaixão e, ao aproximar-se, disse: Miriam, não perca a esperança. O Senhor ainda pode trazer de volta o sorriso ao rosto do seu povo. A promessa é que a dor se transformará em alegria, e as lágrimas se converterão em cântico. Ela olhou nos olhos de Isaías e perguntou hesitante: Como pode isso ser verdade, profeta? A situação parece fora de controle, e as nações nos cercam. O profeta pôde perceber a dúvida em seu caloroso olhar e respondeu: Assim diz o Senhor, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. Devemos suportar, pois uma grande luz está por vir, e aqueles que andam nas trevas verão uma grande luz. Isaías 9h02. A mensagem que Isaías continuava a pregar estava se espalhando entre os poucos que ouviam. Mas, enquanto o coração do povo se endurecia, no reino do norte, em Israel, os ventos da crise sopram. Com cada movimento de compromisso, a Assíria se preparava para invadir. Vale a pena perguntar: o que o Senhor tinha para dizer sobre essa resiliência em meio a um povo perdido em sua própria desobediência? Enquanto a névoa da traição e da destruição se aproximava, Isaías sabia que não podia se calar. Ele continuaria sua missão, buscando a sabedoria divina, desejando ardentemente que o povo entendesse as consequências de suas escolhas. E assim, na escuridão, continuava a buscar sinais da luz prometida, ciente de que por detrás da tempestade havia um plano soberano de Deus que estava se desenrolando. E o que ele ainda não sabia é que ele mesmo seria um dos principais personagens daquela história transformadora. Pois eis que eu trago um novo desafio, pensou. Que restauração o Senhor está prestes a realizar em meio ao lamento de sua nação? Essa questão ardia em seu coração, preenchendo de expectativa. Isaías, imerso em suas preocupações, erguia orações cada vez mais fervorosas, pedindo ao Senhor que abrisse os olhos de seu povo. Seus pensamentos estavam repletos de trevas, mas, entre elas, uma esperança persistente começou a brotar. O pesadelo da opressão assíria pesava sobre os ombros do profeta enquanto ele observava sua nação à beira do colapso, um lamento que ecoava nas colinas e vale de Judá. Até quando, Senhor? Clamava no silêncio da noite, sua voz se perdendo em um deserto de desespero. A resposta que ecoava em seu coração era mais penosa que o choro do povo: até que a terra fique desolada, e os que restarem olhem para mim com fervor. Assim, as palavras de Deus o acompanharam, produzindo um peso que ele carregaria inabalavelmente. Certa manhã, enquanto caminhava perto do templo, uma luz incomum parecia romper as nuvens que cobriam Jerusalém. Isaías se deteve, fascinando-se com o brilho que iluminava o altar. Naquele momento, a mão do Senhor repousou sobre ele, e uma visão gloriosa revelou-se, um futuro onde um remanescente seria poupado, um povo restaurado em um novo compromisso com seu Deus. Fui chamado para ser o porta-voz de uma aliança renovada.
pensou o profeta, enquanto a emoção pulsava em cada veia de seu ser. A visão era clara e repleta de símbolos, uma árvore cortada, mas cujas raízes brotariam novamente, simbolizando os filhos de Israel que se manteriam fiéis apesar de sua rebeldia. E um broto surgirá do tronco de Jessé, Isaías 11h01. A revelação se repetia em seu espírito, enchendo-o de um ardente desejo de compartilhar essa mensagem esperançosa. Por todo o reino, um povo desfalecido buscava socorro, e, em meio ao sofrimento, Isaías se tornou uma voz de esperança. Ele proclamava com vigor: o Senhor não desamparará a sua herança. Um novo dia virá, onde pastores de justiça levarão a essa terra eriçada a paz e a restauração. Isaías 32:1. A cada oráculo, a cada exortação, o profeta sentia a indignação de Deus se transformar em compaixão, e a compaixão em promessa. Em um encontro noturno com Miriam, que ainda trazia em seu coração a dúvida, ele disse: os que estão nas trevas verão uma grande luz. Isaías 9h02. Ao escutar sua voz, o olhar de Miriam se iluminou, o temor que a rodeava começava a se dissipar à medida que a segurança divina conquistava terreno em seu ser. Era evidente para Isaías que a transformação começava no coração deles. Uma nova aliança se desenharia entre o Criador e sua criação. Mas, como um raio cortante, novas reverberações de desespero surgiram do norte. A Assíria se aproximava, lenta e inexorável, qual sombra ameaçadora. O que Deus quer de nós neste momento de provação? Murmurava o coração de Isaías. Não havia dúvida de que um confronto se aproximava. Porém, no âmago de sua agonia, uma certeza crescia: um novo remanescente surgirá, a esperança não será em vão. Enquanto o tempo se encurtava para Judá, uma mensagem havia permeado o ar como um perfume profético. E acontecerá que, se em verdade ouvirdes a minha voz, o Senhor fará maravilhas entre vós. Êxodo 3h20. O desafio para o povo era imenso, mas a verdade e a revelação de Deus sempre prevalecem. Assim, cada palavra sussurrada nas noites geladas e os ecos fervorosos da oração de um profeta poderiam, em extremis, esconder uma chave para a salvação. E assim, na forte tempestade que se aproximava, uma dúvida persistia em Isaías: estariam prontos para ouvir a voz do Senhor quando o dia da aflição chegasse? Uma nova revelação estava prestes a erguer-se como um farol em meio à escuridão. O que mais o Deus soberano estava preparando para seu povo num tempo de dificuldades? Quando o silêncio finalmente se quebrar, a história da restauração e da redenção de Deus se desdobraria ainda mais, revelando a glória que estava por vir e um plano soberano de transformação em meio a um mar de desespero. Em uma noite tensa, enquanto as estrelas cintilavam como testemunhas do pesar de Judá, Isaías se encontrava novamente em oração, buscando o Senhor nas páginas da sua palavra. As visões do futuro que já lhe haviam sido reveladas ainda dançavam em sua mente, a promessa de um remanescente fiel parecendo um eco distante em meio ao clamor da cidade. As palavras de Deus ressoavam em sua alma como um tambor sagrado: até que o remanescente volte, a nação não encontrará paz. Naquela mesma noite, enquanto Jerusalém dormia sob a sombra da ansiedade, o profeta viu uma nova visão. O céu se abriu e uma figura imponente surgiu, vestida de luz e majestade, que falava com uma voz como o som de muitas águas. Isaías! Chamou a voz, penetrando seu ser com um frio agudo e uma ardente esperança. Ergue-te e ouve o que eu digo ao meu povo. O profeta, acometido de temor e reverência, inclinou-se com o rosto em terra, cujas pedras pareciam dançar sob o tremor divino. A figura decretou: assim diz o Senhor, a Assíria, que se ergue à frente de Judá como um gigante, será como um rolo de papel ao fogo, reduzida a cinzas pela fúria do meu vento. O que vós temerais? Perguntou o Senhor. Não olhes para a força humana, não se desespere diante das ameaças da carne. E, enquanto os reinos da terra se movem como ondas tumultuadas, eu enviarei um Salvador, que será chamado Maravilhoso Conselheiro e Príncipe da Paz. Isaías 9h06. Com cada palavra, a revelação trazia consigo um peso de glória e também uma profunda responsabilidade. A voz que falava na escuridão estava também preparando o coração do seu povo para um novo amanhecer, uma revelação que ainda não compreendiam totalmente. O que Isaías vivia ali não era uma mera profecia, era um convite à transformação. Isaías, então, levantou sua voz, proclamando que o Senhor mostrará.
Ele reuniu o povo, e com fervor ansioso em seu coração, anunciou: a Assíria logo será derrotada e a glória de Deus será revelada. O que está por vir será um novo pacto, um asilo para as nações e uma luz para todos os povos. Ele não apenas falava de um desmoronamento de impérios, mas de um milagre que estenderia suas raízes até as nações vizinhas, inclusive o Irã, que, como um símbolo de resistência, também teria um papel na grande narrativa da redenção. As palavras encheram os corações dos que ouviram, trazendo uma ideia de esperança que eles não podiam quantificar. Porém, em meio à celebração do que parecia uma crescente confiança, um sussurro de dúvida ainda pairava nos corações, pois as sombras da opressão e do medo não se dissiparam completamente. Foi então que o Senhor interveio novamente, fazendo Isaías olhar mais adiante. Reconheçam, ó povo meu, que a transformação virá, mas não sem antes um grande aperto. A nação se agitará, mas as raízes da justiça permanecerão firmes. E quando tudo parecer perdido, aquele que é a raiz de Jessé virá e irá restaurar a honra de Israel. No profundo silêncio que se seguiu, Isaías sentiu o peso do que significava ser porta-voz de Deus em tempos de incerteza. O que viriam a testemunhar nas próximas luas e estações moldaria o caráter do povo, e sua prontidão em obedecer poderia muito bem determinar seu destino. Habitava, então, uma dúvida em seu espírito: serão eles capazes de reconhecer a salvação quando se manifestar na forma de um simples nazareno? As palavras de Deus sopraram como um vento forte no além, e Isaías sabia que o plano soberano de Deus não apenas mudaria a sorte de Israel, mas também seria um farol de luz para todas as nações. O caminho diante deles era obscuro, mas havia neles uma promessa divina, resplandecente e transformadora, aguardando para se cumprir de formas além de sua compreensão. Assim, ao encerrar a noite com orações cheias de entrega, Isaías ponderava em seu íntimo: quando as portas do céu finalmente se abrirem, que qualidade de fé apresentarão diante do Senhor? Será que estarão prontos para a mensagem de esperança que virá, não apenas para eles, mas para todas as nações? E assim, as perguntas pairavam sobre os sonhos de um povo que aguardava a intervenção de seu Deus, enquanto as camadas do divino plano começavam a se desenrolar em um tempo que mudaria a história para sempre. Na alvorada de um novo dia, a luz do sol começou a rasgar as trevas que envolviam Jerusalém, enquanto Isaías, em suas intercessões, sentia que a atmosfera estava prestes a se alterar de maneira significativa. Acordado pelo clamor de sua alma e pela urgência das revelações que recebia, o profeta buscava não apenas entender o plano de Deus, mas também preparar o coração do povo para a mudança iminente. Com o brilho dourado da manhã filtrando-se através das janelas quebradas da cidade, Isaías sentiu uma nova unção, um fôlego de vida que sopra forte através dos seus lábios. Ele se levantou e dirigiu-se à praça, onde tantos se reuniam em busca de esperança em tempos de aflição. O murmúrio das multidões se transformou em um silêncio reverente quando ele começou a falar. Ó povo de Judá, clamou, ouçam a palavra do Senhor. A Assíria, que agora ergue a cabeça das trevas, não prevalecerá. O Senhor já determinou: eu enviarei aquela que será para vocês um porto seguro, uma luz nas trevas, e um consolo nas tribulações. Com fervor, ele exclamava as verdades divinas, recordando-lhes que a fidelidade de Deus não falharia mesmo em meio à tempestade. Lembrava-lhes da promessa que havia sido feita aos antigos, que nem toda folha cairia da árvore sem que ele o soubesse. A cada palavra, o espírito de esperança fluía entre a multidão, reanimando a fé que já começava a vacilar. Mas enquanto o calor da sua mensagem cultivava a coragem, um manto de tristeza cobriu o espírito do profeta. Lembrava-se da resistência que ainda habitava os corações de muitos, que, apesar das promessas, hesitavam em se render à confiança plena no Senhor. Ainda assim, em sua incredulidade, o Senhor lembrará do pacto que fez com Abraão, e levantará um remanescente. Continuou. Com essas palavras, os olhares se tornaram mais intensos. A inquietação de cada um estava palpável à medida que Isaías atestava que a destruição da Síria seria apenas um prelúdio da grande obra de Deus que se aproximava. Era um tempo de aflição, mas também de renascimento. Ele viu o Senhor enviar uma mão poderosa que traria uma transformação não apenas a Judá, mas também ao Irã e a todas as nações que permaneciam separadas do Senhor. Eis que a visão se ergueu novamente em sua mente. Ele viu um caminho traçado por Deus, onde as nações se uniriam em busca de um único propósito: conhecer o Senhor.
Não temerão mais os ídolos, e não buscarão mais a proteção dos homens. Pois eu vos digo, um filho nos foi dado, e este nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Isaías 9:6. Sim, virá um dia em que a glória do Senhor se manifestará através do seu servo, e as nações se prostrarão em adoração. Então, não apenas Judá será restaurada, mas a luz da verdade será revelada a todas as nações, e ao Irã tocará a transformação na busca pelo verdadeiro Deus. A multidão começava a vibrar, pois as palavras de Isaías eram como água viva, renovando a esperança e despertando a fé dormente. Mas, no fundo de seu ser, Isaías percebia que esta revelação não viria sem sua prova. Cuidado, povo meu! O caminho será tortuoso, haverá desolação antes da alegria, e muitos não estarão prontos para o que vem. Enquanto proferia essas palavras, o próprio céu pareceu responder, nuvens escuras se acumulavam, e um vento feroz varreu a cidade. Isaías ergueu os olhos, buscando a confirmação do Senhor, e naquele momento entendeu que o ciclo de dor e superação, que ele tanto previu, estava mais próximo do que jamais imaginou. Um novo tempo se aproxima, um grande dia do Senhor, onde o verdadeiro glorioso nascerá. Ele gritou, suas palavras ecoando como um trovão nas paredes da cidade. Mas reconheçam, o juízo e a misericórdia caminharão juntos, e a decisão deve ser feita hoje. Permitam-se ser transformados e aceitem o plano soberano de Deus que se desenrola. O destino da vida eterna está em suas mãos. E ao terminar, Isaías caiu de joelhos, sua mente ardente com a revelação que ainda não compreendia completamente. Que caminho seguiriam? Estariam prontos para o choque do que o Senhor iria realizar? Um novo mistério surgia nas profundezas de sua alma, e ele sabia que esse não era o fim, mas o início de um grande chamado que ecoava através dos tempos e das nações. Assim, contemplando as nuvens carregadas, Isaías sentiu expectativa elevar-se em seu coração, e quando o dia do Senhor finalmente chegar, todos verão, desde o Ocidente até o Oriente, a revelação do plano eterno de Deus. Estarão prontos para ver o que a palavra disse que acontecerá? Enquanto as nuvens sombrias se agrupavam no horizonte, a cidade de Jerusalém pulsava com uma energia carregada de expectativa e temor. Isaías, de joelhos e com o coração aberto, clamava ao Senhor por discernimento. Sua mente se perdia em pensamentos sobre a confusão que invadia as almas de seu povo. Ele via a luta entre a incredulidade e a esperança, uma batalha que se desdobrava em cada coração. A verdade que ardia dentro dele não poderia permanecer oculta por muito tempo. O Senhor, em sua infinita sabedoria, não tardaria em revelar, através de sua palavra viva, a profundidade de seu plano. Ele se levantou, quer desejando transmitir essa nova revelação de Deus. Ó povo de Judá e de Israel! Proferiu com voz firme, já ouviste, o Senhor nos chamou para ser luz entre as nações, para manifestar a sua glória. Como um rugido de um leão, as palavras de Isaías ressoaram na praça, alcançando até os cantos mais distantes da cidade. Preparai-vos, pois um novo tempo se aproxima. O Senhor levantará um estandarte para as nações e as guiará ao seu próprio caminho. Começará em Judá, mas a transformação se espalhará até as terras do Irã, refletindo a glória que o Senhor por meio de seu Filho trará a todos. Os murmúrios de inquietação começaram a crescer novamente no coração da multidão. Ele sentiu a resistência no ar, um desafio ao que estava prestes a ser anunciado. Mesmo agora, continuou Isaías, Deus fala, não temam a Assíria. Eu os guardarei, como guardo as folhas de uma árvore, e uma nova raiz brotará entre vocês. Uma intensa onda de temor e reverência percorreu os presentes. Isaías, observando a transformação na expressão do povo, prosseguiu, em breve, haverá uma intervenção divina que abalará as nações. Um filho que virá em humildade trará resgate, como está escrito, ele levará sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores carregará, Isaías 53:4. O som da promessa ressoou como um eco eterno na consciência coletiva do povo. Muitos foram tocados pelo testemunho da salvação que ainda não havia se manifestado completamente. Mas não eram apenas gritos de alegria que ele desejava ouvir. Preparai os vossos corações. O juiz tem um grande dia pela frente. Haverá um tempo de angústia e luto,
onde as nações tremerão diante da ira do Senhor. Mas saberão que somente através do arrependimento e da busca pelo Criador poderão encontrar liberdade. Uma onda ainda mais forte de inquietação passou pela multidão, e ele percebeu que muitos estavam à beira do desespero. Escutem! Ele virá em meio à escuridão, e trará esperança aos corações quebrantados, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. João 7:38. É a promessa que não falhará. Mas, para que isso aconteça, é necessário um coração contrito, que se humilhe sob a mão do Senhor. Enquanto a visão se expandia em Isaías, ele viu Deus cercando a cidade com um manto de proteção. A glória que estava por vir era maior do que qualquer um poderia imaginar, mas ele sentiu a urgência que pulsava nas palavras divinas, que eram mais do que promessas, eram convocação divina. Ó povo amado do Senhor, desejais ser parte desse plano soberano? Podereis ser testemunhas do que o Altíssimo fará. Pois a palavra de Deus não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para que foi enviada. Os rostos das multidões se tornaram mais firmes, as sementes de esperança estavam germinando em meio à inquietação. De repente, um vento forte soprou, levantando poeira na praça e fazendo com que muitos olhassem para os céus. Este é o sopro da vida. O Senhor se prepara para agir e erguer suas bandeiras. Mas antes que a luz do dia chegue, o escuro da noite deve passar, e isso exigirá uma escolha. Isaías sabia que um novo ciclo estava prestes a se iniciar, onde a batalha entre luz e trevas se intensificaria ainda mais. Ele sentiu em seu íntimo que a revelação ainda estava apenas começando. Com isso, ele concluiu de forma implorativa: quando o dia do Senhor chegar, não será somente o destino de Israel que será transformado, mas abraçaremos uma nova aliança que tocará todos os povos da terra. Aceitem este chamado, pois aqueles que buscam o Senhor encontrarão a vida. E que grande dia será quando todas as nações se prostrarem diante do Criador! E assim, enquanto o eco de sua mensagem ressoava pelas ruas de Jerusalém, um relâmpago cortou o céu, e a alvorada de um novo amanhecer começou de fato a se revelar. Que mistério se desenrolaria nas promessas soberanas de Deus? Estariam as nações prontas para o que estava por vir? Enquanto as palavras de Isaías ecoavam pela cidade, as nuvens se tornaram mais pesadas, como se refletissem o tumulto nas almas de seu povo. O céu estava tingido de um cinza profundo, aparentando estar em completa sintonia com a agitação e ansiedade no coração dos homens. Em meio a essa incerteza, um grito repentino irrompeu da multidão: um homem, a quem a escassez da fé tornará sumido, levantou-se. O que é que vês, profeta? Os nossos inimigos se acercam de nós. Os assírios já enviaram mensageiros e suas vozes ecoam como trovões. Como podemos acreditar em tuas palavras quando a opressão se torna nosso estandarte? As palavras intensas do homem ressoaram na praça, e um murmúrio de concordância começou a surgir ao redor. Isaías, percebendo a agitação crescente, levantou suas mãos, como um sacerdote que clama por silêncio. O Senhor é poder. Não olheis para o que parece ser, mas olhai para o que ele diz. Eu sou o Deus que pode fazer o impossível. Essa afirmação poderosa se erguia para além da confusão, e uma calma temporária se instalou. Vinde! Escutai as palavras do Senhor, pois um sinal da sua fidelidade está prestes a manifestar-se. Ele não desamparará os que confiam nele. Sua voz ressoava mais forte, e por um momento, os olhares se voltaram novamente para ele, como árvores inclinando-se para a luz do sol. Nesse clima de intensa expectativa, Isaías começou a transmitir uma nova revelação. Pois assim diz o Senhor: não temais, Jerusalém. Eu levantarei a espada da verdade e a mão do justo. Este desacato da Síria não prevalecerá. Pois antes que o amanhecer chegue, eu desferirei um golpe poderoso contra seus líderes e os lançarei ao chão. E como está escrito: o Senhor lutará por vós, e vós estareis em silêncio. Êxodo 14:14. O espírito de temor estava sendo confrontado, e muitos começaram a sentir a esperança começando a aflorar. As correntes de desespero foram quebradas pela declaração pungente de Isaías. Muitos, antes hesitantes, agora se viam diante da possibilidade, mesmo que tênue, de serem um povo libertado.
Mas Isaías sabia que uma batalha muito maior estava para se desdobrar, uma guerra que transcenderia os limites físicos. Vireis a redenção, e não apenas para Israel. O que o Senhor fará através de vós repercutirá nas terras distantes, até as nações da Pérsia. Ele tem seu plano, e a colheita será abundante. O que parece uma noite escura se tornará a alvorada de um novo dia. Sua afirmação foi abraçada por olhares intrigados e corações que palpitavam de expectativa. Mas escutai, isso requer uma escolha. Advertiu Isaías, agora em um tom mais intenso. O arrependimento virá antes da restauração. A justificação de vossos sentimentos e ações diante do Senhor é necessária. Ouvirão a sua voz e se voltarão ainda mais intensamente ao seu coração. Somente assim, a porta da esperança será escancarada. Daí fluirão bênçãos para todos os povos. Enquanto a última palavra de Isaías ecoava e se confundia com o ressoar do trovão, um silêncio sepulcral cobriu a praça. Os corações dos presentes estavam em intenso conflito, aceitar o mimo da misericórdia de Deus ou permanecer na moldura da opressão que os envolvia a ponto como se em resposta à sua convocação, uma luz brilhante, ainda que distante, surgiu sobre a cidade como um sinal da intenção divina. A poeira das ruas subiu e dançou ao redor das figuras atonitas, e em um único momento, a criação parecia suspender-se, esperando com reverência o que estava por vir. Isaías sentiu a presença divina comprimindo o ar ao seu redor. Era um convite inquietante que o incentivava a se aprofundar ainda mais na revelação divina. Ó povo de Deus, já vos prepareis para o que vem? Pois assim como o faraó soube que o Senhor é Deus e os libertou, assim se fará com as nações. Grande será o dia em que muitos reconhecerão a verdade do Altíssimo e a salvação será revelada. Neste clímax de sua declaração, um clamor reverberou na multidão, e novos questionamentos começaram a surgir nas mentes. As almas começavam a confrontar suas dúvidas. Haveria então um tempo de crepúsculo antes que o amanhecer real acontecesse? E qual seria o papel de Israel neste plano soberano que transbordava por todas as nações? O mistério de Deus ainda pairava, um prenúncio de que maravilhas estariam para acontecer. A multidão, tomada por uma expectativa quase palpável, permanecia em silêncio, suas almas sintonizadas às promessas de Isaías. Mas, no fundo dos corações, uma inquietação insistente persistia. O próprio profeta podia sentir isso, uma tensão que pairava como uma neblina sobre os espíritos de seu povo. Eis que os dias difíceis estão diante de vós, continuou Isaías, suas mãos permanecendo levantadas diante da congregação. O Senhor, à medida que fazer um novo caminho, vos atará com sua fidelidade, mesmo quando os ventos da adversidade sopraram com força. Uma poderosa sensação de urgência estava nas palavras, como um vento que balança as árvores, trazendo folhas caídas e revelando o que estava oculto. Seca-se a relva, cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanecerá para sempre. Isaías 48. Esta era a verdade imutável com a qual ele se apresentava. Diante da imagem dos poderosos assírios, Isaías viu um Deus ainda mais poderoso. E nesse contraste, as esperanças despontavam nas sombras, espreitando como a luz da manhã que ameaça romper o horizonte. Ouvindo suas palavras, uma mulher entre a multidão se levantou, com um brilho nos olhos. Profeta, qual é então a indicação da nossa redenção? O que devemos fazer? Não somos dignos de tal misericórdia. Sua voz tremia, mas a convicção no fundo dela queimava como fogo. Isaías olhou diretamente nos olhos dela, sentindo a dor da incerteza que todos compartilhavam. Ó filha de Sião, a chave da redenção está no retorno ao Senhor. Escutai o que vos digo. Se clamares a mim, eu te ouvirei, e te responderai. Jeremias 33:3. A verdadeira libertação começa no seio da comunhão, do arrependimento e da fé no Deus que nunca falha. As palavras de Isaías se erguiam, cortando a névoa de incerteza que envolvia os presentes. Eles começaram a perceber que essa era uma construção para a soberania de Deus, a pedra fundamental de algo muito maior do que seus próprios medos. No entanto, as sombras dos assírios cresciam, tornando-se um símbolo não só dos inimigos, mas da luta interna que cada um enfrentava. Sim! Gritou o homem que havia questionado antes. O que devemos esperar?
Como podemos confiar em suas promessas? Isaías, com um olhar profundo, respondeu: o que vem traz além do que podem imaginar. Ele não apenas lutará por vós, mas a balança da justiça será equilibrada. As nações ao redor de vós verão e conhecerão o Senhor. Em um instante, o vosso pranto se transformará em júbilo, pois ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21h04. O céu, carregado de nuvens escuras, parecia murmurar em sintonia com as expressões de temor e esperança. Em cada coração, uma batalha se desenrolava, mas uma nova luz começava a despontar através das brumas. Um sinal virá, proclamou Isaías, alterando a cadência de sua voz. E em breve, vós vereis a manifestação de um Deus que não abandona o seu povo. A última palavra ressoou e, logo em seguida, um estrondoso trovão ecoou pela cidade. Assustados, muitos olhares se voltaram para o céu, onde flechas de luz começavam a piscar entre as nuvens pesadas. Um arrepio percorreu a multidão, e Isaías poderia sentir que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Com a intensidade crescente, ele proclamou: e assim diz o Senhor, quando vossos inimigos se levantarem como o mar agitado, eu levantarei uma bandeira e a ele vereis dissipar-se. As emoções vibravam como cordas de uma lira, tocando notas de coragem e determinação. Mas lembrai-vos, advertiu o profeta. É em meio a esta grande tribulação que a verdadeira purificação se dará. Arrependei-vos e voltai ao Senhor, pois apenas Ele poderá transformar esta situação. Naquele instante, o espírito de luta dentro de cada um foi aceso, mesmo que a batalha ainda estivesse longe de terminar. E como Isaías se preparava para encerrar sua declaração, uma voz interior, um sussurro divino, lhe trouxe uma nova revelação. Filho de homem, um novo caminho será traçado, e através de vós, reinos serão libertos. E o soberano da Síria conhecerá a minha mão poderosa. O peso da promessa pairava no ar, como uma nuvem carregada de chuva, prestes a jorrar bênção sobre a terra. À medida que Isaías terminava, um profundo clamor emergiu entre os presentes, um eco profundo de fé, refletindo a batida de seus corações unificados. O mistério do plano divino ainda pairava, um convite aberto. Ó povo, preparai os vossos corações, pois, de fato, vêm tempos de grandes revelações e o Senhor passará pela terra, como um poderoso gigante que ergue suas armas contra as trevas. E assim, em meio a luz e sombras, começava a jornada de um povo entrelaçado ao propósito de um Deus cujas promessas nunca falham. A multidão respirava a incerteza e a esperança nas palavras de Isaías. Com o eco do trovão ainda reverberando no ar, um manto de expectativa se espalhou como um perfume sagrado. Os rostos se voltavam em busca de confirmação. O que o futuro reservaria para eles? A cada olhar, um testemunho silencioso de fé e medo coexistia. Isaías, com o coração palpitante, sentiu a intensidade da presença de Deus. Ele não estava apenas diante de homens e mulheres, mas de almas aflitas, que clamavam por sabedoria e orientação. Não vos deixei desamparados, exclamou o profeta, levantando sua voz como um clarim. O Senhor não abandonará o seu povo. Ponde vossa esperança nele, pois é ele quem transforma o deserto em manancial e a tristeza em júbilo. As palavras de Isaías ressoaram e, ao mencioná-las, ele viu muitos se curvarem em oração fervorosa. Os corações se uniam, e a atmosfera mudava. Um murmúrio coletivo começou a se formar, um eco de arrependimento e renovação. Entre a multidão, o homem que anteriormente gritara por respostas levantou as mãos e começou a clamar: ó Senhor, abstendo-nos de nossas transgressões, inconscientes de tua glória. Voltemos a ti. E a resposta do céu foi imediata. Nuvens densas se abriram, revelando não somente relâmpagos, mas uma suave luz que filtrava abaixo. Como a luz da manhã rompendo a escuridão da noite, iluminou os rostos temerosos, preenchendo-os com coragem. Isaías entenderá que esta luz era um sinal da redenção. Então, um vento impetuoso começou a soprar, trazendo consigo o aroma de terra molhada. Os rostos se iluminavam à medida que as pessoas começavam a sentir a presença tangível do Senhor. Escutai! Gritou Isaías, movido por uma unção divina. As águas do renovo se aproximam. Um novo pacto será firmado,
e este povo verá a salvação do Senhor. Retomando a visão, ele viu mais do que a multidão diante de si. Visualizou reinos além das fronteiras de Israel, nações que precisavam ouvir a verdade divina. Ele sabia agora que o próprio Deus estava elaborando um plano que transcenderia suas expectativas tanto para Israel quanto para as terras vizinhas. Eis que uma nova aliança se formará, continuou Isaías, sua voz robusta, um testemunho entre nações que levará o nome do Senhor. A multidão agora se agitava, um misto de temor e alegria. Isaías viu lágrimas de certeza se misturarem ao chão, um reconhecimento profundo de que estavam diante de um momento sagrado. Era como se o tempo parasse, e todos se vissem integrados ao plano eterno de Deus. Percebei, ó filhos de Sião! Bradou o profeta. Haverá um dia em que, de um sábio, virá a luz verdadeira que trará não apenas libertação, mas paz. E mesmo os reinos da Síria não permanecerão mais como adversários, mas clamaremos juntos pela salvação que vem do Senhor. Os corações começaram a bater em uníssono, ressoando com a promessa de um futuro glorioso. No entanto, uma pergunta pairava no ar como um mistério: como isso se tornaria realidade? Havia um elemento que ainda não tinha sido revelado, uma parte do plano soberano que faria a diferença. E, em meio à celebração, os olhos de Isaías se voltaram novamente para o céu, onde as nuvens escuras ainda dançavam, como se aguardassem uma ordem divina. Mas lembrai-vos, um preço será pago para que a libertação chegue. Aquele que trará remissão não será apenas um rei, mas o servo sofredor. E neste sacrifício, a mortificação da sua carne trará vida ao mundo. O entusiasmo da multidão foi coberto por um profundo silêncio. Eles compreendiam que a liberdade chegaria, mas à custa de algo muito precioso. As palavras de Isaías ecoaram no espírito de cada um, plantando a semente da esperança. Assim como a luz do dia se espalha suavemente sobre a terra, Isaías sentiu que a revelação do Senhor ainda não havia terminado. Aguardai! Um sinal virá, e quando isso acontecer, a plenitude da promessa do Senhor será revelada, e reinos serão transformados. Um tremor percorreu a multidão, a expectativa subindo como a maré do mar em um dia de tempestade. O plano de Deus estava se elaborando, e um novo capítulo da história divina estava prestes a ser escrito, desafiando todos a se prepararem para o que estava por vir. Na alvorada de um novo dia, enquanto a brisa matinal acariciava as ruínas de Jerusalém, Isaías sentia em seu coração um profundo agitar do espírito. O peso das promessas que lhe haviam sido reveladas não saía de sua mente, o Senhor o estava preparando para uma nova etapa em sua missão. Um chamado emergia, mais forte e mais claro a cada dia: vá, Isaías, e anseia pela verdade que libertará meu povo. Enquanto percorria as ruas da cidade, as imagens das vidas sofridas dos habitantes de Judá ainda estavam gravadas em sua memória. A opressão assíria pairava como uma nuvem sombria sobre eles, mas em meio à escuridão, Isaías sentia a chama da esperança acender. Ele havia visto uma visão de salvação. Não se tratava apenas de um espaço físico a ser liberado, mas de corações que precisavam ser transformados. Em sua jornada, chegou até a praça central, onde o povo já começava a se reunir, impelido pela curiosidade e pelo desespero. Com um olhar terno, mas firme, Isaías viu as expressões de dúvida e incredulidade refletirem em suas faces. Ele levantou a mão, pedindo atenção, e a multidão silenciou, ávida para ouvir. Ainda que a Síria venha como um lobo entre as ovelhas, lembrai-vos, pois o Senhor é o nosso pastor. Ele proclamou, sua voz ressoando através das pedras antigas da cidade. Ele não nos abandonará à mercê de nossos inimigos. Há uma grande luz, a palavra de Deus nos mostra o caminho. As palavras de Isaías ecoavam como uma proclamativa melodia, reverberando dentro dos corações aflitos. O profeta, cheio do desejo de ver seu povo diante do altar de Deus, continuou: pois assim diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como o carmesim, como a neve se tornarão brancos, e ainda que sejam vermelhos como a lã, se tornarão como a lã. Isaías 1h18. Havia um apelo ao arrependimento, um convite à transformação que reverberava nos ouvidos da multidão. Conforme as palavras fluíam de sua boca, um jovem entre os presentes levantou-se e perguntou: como podemos nos voltar para ele quando a opressão nos cerca por todos os lados?
Como podemos confiar na promessa de salvação? Isaías, vendo a angústia em seus olhos, respondeu com ternura: O Senhor é o Deus que cumpre suas promessas, não apenas em meio aos príncipes da terra, mas também nos corações quebrantados. Se houver vida em nós que reconheça a nossa necessidade, a restauração virá. Ele levantará um remanescente, um grupo fiel que clama por liberdade. Os olhares na multidão se tornaram mais intensos, pois o ar ao redor começava a pulsar com uma expectativa palpável. As palavras de Isaías estavam começando a penetrar as barreiras da incredulidade. Ele sabia que a transformação de seu povo não dependia de estratégia militar ou de alianças com nações poderosas, mas do arrependimento sincero e da vulnerabilidade diante do Criador. Então, uma mulher de idade avançada, conhecida por sua sabedoria, levantou sua mão e falou com uma voz firme: Se o Senhor nos prometeu liberdade, como podemos experimentar essa salvação quando a cativa em nós é maior do que os inimigos externos? Isaías, sentindo a gravidade de sua pergunta, respondeu: A verdadeira escravidão está na desobediência e no afastamento de Deus. Quando voltamos para Ele com arrependimento genuíno, a opressão perde seu domínio. Vinde, e tornai a Ele, pois Ele é rico em perdoar. Isaías 55, 7. Nesse momento, outra luz começou a brilhar na mente do profeta. A revelação de que, mesmo entre as nações hostis, havia um propósito soberano. Deus estava orquestrando cada parte do grande plano de redenção. Ele começou a ver como as histórias de Judá e do Irã estavam interligadas nas promessas de salvação. Quando a ignorância, a soberania e a vanglória se encontravam, o Senhor ainda estava a preparar um caminho através de Jesus, o Messias. Isaías então ergueu os braços novamente, um determinante fervor emanando dele: Ó povo de Judá, e nações ao redor, levantei-vos ao Senhor. O Salvador virá, um broto do tronco de Jessé que é a raiz, o que irá trazer a justiça e a paz. Um novo pacto será firmado, não apenas entre vocês, mas todos que clamarem ao Senhor. No calor das suas palavras, um murmúrio de crescimento começou a surgir entre os presentes. Preparai o caminho do Senhor. E o que parece impossível, o Senhor irá realizar. Glória ao Senhor! As vozes se uniram num clamor de louvor, ecoando entre as ruínas de Jerusalém. Isaías sabia que seu tempo estava se esgotando, e uma nova urgência se estabelecia em seu espírito. Ainda há um plano soberano que Deus está prestes a revelar. Estarão prontos para receber a luz que vem entre as trevas? Enquanto os olhos e as almas da multidão se voltavam para a verdade, Isaías sentiu um vento suave agitar seu coração, como se o Senhor estivesse soprando esperança diretamente de seu trono. Esta é a hora de escolher, não há mais tempo a perder. Quando as portas do céu se abrirem, e a luz divina inundar a terra, cada um deve estar pronto para a revelação do plano soberano de Deus. A mensagem de salvação estava se entrelaçando com a promessa, como um raio de luz que atravessa um céu carregado de nuvens. Isaías sabia que o desdobramento dessa história continuaria e que as páginas do futuro da redenção ainda estavam por ser escritas. E assim, com um coração cheio de oração e expectativa, ele viu como a obra do Senhor continuaria em Israel e Irã, através do broto que traria vida e transformação a todos os povos. Que maravilhas ainda estavam por vir! Isso deixava em um estado vigoroso de anseio.